Siga de agora em diante. Fábio Melo, é com você, de agora em diante. Professora, desculpa, eu estava com um problema aqui no computador. Pode repetir de novo? Que acabei de consertar. Pronto. De agora em diante, você, né, dá suas considerações iniciais e, a partir desse momento, você fica mediando a conversa com o nosso gerente industrial, professor José Cícero da Silva. Ok? Ok. Posso? Posso, professora? Está ouvindo? Vê só. Esse momento é um momento que é muito prazeroso, né? Poder estar com esse pessoal aí maravilhoso, os professores, nossos estudantes aí, cheios de garra, mesmo com essa situação que não é fácil, mas todos temos a esperança de dias melhores, né? E poder convidar o professor Cícero, cara, esse cara é meu exemplo, velho. Eu sou nascido e criado na usina Pumati, que hoje é Agrocan, certo? Que hoje é organizada pela Agrocan, mas antes, galera, era o seguinte, todos nós, adolescentes, nós sonhávamos entrar na usina. Ninguém pensava em ser algo a mais relacionado à educação. A gente sonhava fazer 18 anos e entrar dentro da usina, porque lá a gente aprendeu uma profissão e seguir o fluxo. Muita gente que não tem estudo, mas aprendeu uma profissão, hoje vive bem, porque o sonho da gente era esse, era entrar na usina aos 18 anos, aprender uma profissão e aí se dar bem na vida, né? Depois da crise, foi que as coisas começaram a mudar. Mas mesmo nesse patamar de crise, tem um cara lá que sempre foi o exemplo, sempre foi a minha esperança relacionada a desenvolvimento. O cara pegou do início, enfrentou várias e várias batalhas e hoje está aí. Então, esse cara é o meu exemplo, que é o professor José Cícero, que é o gerente industrial. Cara, não tem um cara na região onde eu moro que eu me espelho mais do que esse camarada. Eu acho muito interessante que, mesmo cheio de, assim, de trabalho, trabalho em Joaquim Nabuco na escola, trabalho na usina, ele não perde a concentração. Tem ideias sensacionais, está sempre pronto para ajudar. E isso inspira as pessoas, né? Isso me motiva também a seguir em frente, tá certo? Professor, após assim, as minhas palavras, o que mais assim, foi difícil nessa sua trajetória? O que mais foi complicado até chegar nos dias de hoje? Fábio, você quase me deixa sem palavras, viu? Muito obrigado pelos elogios, pela referência que faz à minha pessoa, mas tudo isso, eu costumo dizer que hoje tenho muito a agradecer e pouco a pedir. O que foi mais difícil foi lá no ano de 1989, quando nós iniciamos a nossa vida aqui na antiga usina Pumati, hoje é Agrocan. Muita gente não sabe, mas eu costumo dizer que minha vida tem um extremo totalmente, não diria anormal, mas diferente. Hoje eu poderia dizer que, de servente a gerente, a batalha foi árdua. E com Deus, acima de tudo, e as pessoas que nos ajudaram. E lá no ano de 1989, quando nós iniciamos como trabalhador rural aqui na usina, quem conhece a usina Pumati, quem conhece o município de Joaquim Nabuco, que passa na frente da usina, pode ter visto lá no ano de 89, de 90, quando nós iniciamos desamarrando as cordas dos caminhões que seguravam as canas. Mas o sonho era grande, professor. Era olhar para dentro da usina e dizer que um dia eu estaria lá. E depois passei dentro da fábrica, quando passei a ser funcionário da usina, ainda fichado como trabalhador rural. Tivemos a nossa caminhada lá no setor chamado Casa de Canas, dentro da usina. E diga aos estudantes hoje, perdi uma oportunidade inicial
nós fazíamos a 8ª série, o 9º ano hoje, lá quando trabalhávamos na parte externa da fábrica, e a dificuldade que nós tivemos quando iniciamos no laboratório da usina foi de que tinham 2 vagas, uma vaga, aliás, de analista de laboratório, e 2 pessoas, eu e um outro colega. Por estar cursando aí no 1º ano, foi dado a vaga a esse colega para ser analista de laboratório. Mas nós esperamos o nosso momento, estudamos, terminamos o ensino médio, lá no município de Joaquim Nabuco, fomos à FamaSul, e no ano de 98, isso foi em 94, no ano de 98, tivemos a honra de voltar para o município como professor de língua portuguesa. Essa foi uma das batalhas árduas e que foi difícil conseguir, mas com Deus acima de tudo conseguimos. E depois nós deslumbramos um horizonte de poder conhecer a fábrica, de querer crescer dentro da fábrica e de querer de crescer na questão do conhecimento. Mas as dificuldades maiores foram, primeiro, você é filho de pais, de pessoas simples. Meu pai é um operador de carregadeira, de trator e um motorista. Minha mãe, analfabeta, né, mas nos educou com todo carinho até hoje, graças a Deus. Temos pai e mãe que nos educam até hoje, mas foi muito momento difícil, das pessoas não acreditarem. Falo para os alunos, quando terminado o ensino médio, eu tivesse guardado o certificado de ensino médio achando que tinha terminado o estudo, eu não teria ido à faculdade, não teria voltado, e o maior desafio foi ter voltado para a minha escola como professor e ter voltado para a minha universidade como professor quando eu fiz isso em 2014. Então a batalha foi árdua, professor, mas o momento mais difícil foi quando a gente viu que muita gente não acreditava, mas as pessoas que me cercavam, minha esposa, minha mãe, meu pai e os amigos, nos deram força, e eu queria chegar. Eu não diria onde eu cheguei, não, porque eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir. E o que eu faço hoje, tudo que eu tive na educação e na questão profissional, eu devo às pessoas que me incentivaram, a Deus pelas oportunidades. E hoje, quando algumas pessoas chegam dentro da usina e que me apontam, dizem, aquele rapaz, porque acham que encontrar uma pessoa, não sei se mais madura, mas me tratam até aquele menino. Eu tenho 48 anos, não sou nem um menino, mas na questão de experiência hoje, para ser gerente de uma usina do porte da nossa, são pessoas que têm uma idade mais avançada, uma experiência maior nesse ramo. E eu fico feliz e digo todos os dias aos meus colaboradores, aonde eu cheguei, vocês podem chegar. Diga aos meus alunos, quando entro na sala de aula, aonde eu cheguei, vocês podem chegar. Tudo isso é foco. A parte certa é foco. Se tivermos foco, nós com certeza chegaremos lá. E é isso que vocês estão fazendo, dando um exemplo aí de foco na questão educacional, mas sobretudo na questão das pessoas. Isso mesmo. Então, jovens que estão aí assistindo, tem que ter foco. Foquem o futuro de vocês, porque vocês têm muito a crescer. Nada de desistir do sonho de vocês, porque só depende de cada um, tá certo? Agora eu queria abrir para os estudantes fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Algum estudante poderia? Eu gostaria, professor. Emily? Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Emily, sou do 2º ano A, e eu gostaria de saber por que a empresa produz energia e não vende para melhorar o fornecimento. Boa noite, Emily. Obrigado pela pergunta. No nosso caso, nós não temos a venda de energia, porque todo o nosso consumo, a nossa energia gerada é para o próprio consumo. A nossa fábrica ainda não está dotada com a capacidade máxima de geração de energia. Nós geramos energia no período de safra, porém são 8.000 megawatts ao todo, mas toda essa energia é gerada para o próprio consumo. Teríamos que fazer algumas adaptações, como algumas usinas de açúcar já fizeram hoje, de motorizar toda a parte de vapor da usina, para que a sobra dessa energia possa ser vendida externamente. Mas eu acredito que é um sonho nosso sermos geradores para o consumo e também para vender essa energia. Muito obrigado, Emily. Alguém mais gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu, Alisson. Alisson. Fica à vontade, eu gostaria de saber com o que a usina faz com a grande quantidade de bagaços que ela produz.
Alisson, boa noite. Boa pergunta. Todo o bagaço gerado da sobra da cana, toda a cana extraída, e depois eu vou passar alguns dados aqui das nossas produções, e as toneladas de bagaço, para você ter uma ideia, nós geramos em torno de 340 toneladas hora de bagaço. É um montante tremendo. Todo aquele bagaço que se vê no pátio das usinas, e da nossa aqui, ela volta para as caldeiras para poder ser queimada e fazer a geração de vapor. Esse é um dos processos dentro da usina internamente. Uma outra parte desse bagaço, inclusive na última safra, nós chegamos a vender 6 mil toneladas de bagaço, onde foi para a ração animal, uma parte. Outra parte do bagaço também tem para fazer briquete, que são rolos de madeiras prensados para fábricas de padaria, para padarias, para pizzarias. Então, o bagaço e todos os subsídios da cana-de-açúcar, tudo que a cana-de-açúcar dá, além do álcool, além do açúcar, todo o residual dela serve para alguma coisa. E o bagaço é importantíssimo. E dentro da fábrica, sem bagaço, teríamos que queimar lenha. E aí, como não é o mais usual, a gente faz isso para somente aquecer a parte de alvenaria das caldeiras. A maior parte de bagaço é para gerar vapor, para rodar as próprias máquinas da usina. Muito bem, Alisson. Muito obrigado, Alisson. Mais alguém? Cecília do Verona. Certo. Atualmente, a gente sabe que o meio ambiente está sofrendo muito com as ações do ser humano. Então, eu queria saber quais são os impactos ambientais provocados pela produção de álcool e açúcar. Muito boa pergunta. Boa noite. Nós temos a preocupação, nós temos uma coisa diferente aqui no Nordeste, sobretudo na região Mata Sul. Em São Paulo já estão sendo proibidas, por exemplo, as queimadas da cana. Lá tem um diferencial tremendo, que são os terrenos, que são adaptados, são terrenos planos, que se consegue cortar a cana sem queimar. Aqui é muito difícil, existe ainda a queima, mas de uma forma bem sensata. E o que é feito nas usinas de açúcar para que possa contribuir com o meio ambiente, nós temos inclusive aqui na usina um setor de consultoria de meio ambiente, nós temos tido o cuidado devido de toda a parte de tratamento de efluentes, ter o cuidado devido com o meio ambiente, só colocar no rio, por exemplo, a água final, depois de analisada, depois de colocado oxigênio nessa água. Então, existe uma preocupação não só na produção de açúcar e álcool, e nós costumamos dizer que, além de produzir, tem que produzir com qualidade, mas, sobretudo, pensando no meio ambiente, porque é ele que nos dá tudo isso que nós temos. Então, nós temos sim, a Agrocan tem sim essa preocupação. A gente não enxerga a usina de açúcar e álcool, apesar da fumaça que gera, apesar da fuligem que gera, mas com os devidos cuidados, nós temos um acompanhamento quase que diário do CPRH, que nos faz visitas, que nos cobram, que nós analisamos a fumaça que sai das nossas chaminés, as águas que são colocadas nos rios. Então, existe sim essa preocupação, apesar de ser uma indústria poluidora, mas é uma indústria poluidora que tem que cumprir as normas do CPRH, do IBAMA, né? Nós temos as diretrizes para que possamos cumprir. Então, esse cuidado aqui a Agrocan tem. E eu acredito que a maioria das nossas colegas usinas também, entre uma ou outra que muitas vezes sai um pouquinho do eixo, mas os órgãos de meio ambiente estão sempre cobrando da gente que nós possamos produzir açúcar e álcool, mas sobretudo com responsabilidade. Muito obrigado, Cecília. Mais alguém? Eu, Micaele. Micaele Santos. Fique à vontade, Micaele. Teu microfone está desligado, Micaele. Não estou ouvindo. Boa noite, meu nome é Micaele, faço parte da turma do segundo ano C. Na verdade, eu tenho 3 perguntas. A primeira é, a empresa abre portas para funcionárias mulheres ou é apenas um ambiente mais masculino? Sim, nós temos, tanto no setor administrativo como no setor de almoxarifado, já tivemos mulheres aqui, inclusive, com a função de soldadoras. Na parte de empacotamento, nosso pensamento é começar a empacotar açúcar e contratar mulheres. Os laboratórios nossos também têm mulheres trabalhando. Eu costumo dizer, e admiro o trabalho das mulheres,
que estão extremamente organizadas, né, são extremamente competentes, claro, mas a nossa empresa faz sim esse trabalho e dá oportunidade às mulheres, com certeza. A segunda, a empresa ela também pode, assim, aceitar jovens aprendizes? Nós já tivemos esse projeto de jovem aprendiz, estamos pensando em voltar a fazer, porque nós temos uma oficina mecânica que é muito equipada, que pode fazer esse trabalho conosco. Já tivemos esse menor aprendiz, esse jovem aprendiz com o setor de oficina mecânica, mas é nosso pensamento sim. Inclusive, todo ano nós estamos entrando em contato com o Senai. Brevemente nós estaremos restaurando o nosso setor de treinamento para que nós possamos, em breve, ter esse projeto conosco. Certo. E a terceira pergunta é se em algum momento a empresa ela pode, assim, ser um ambiente de aula de campo, para que a gente aprenda melhor e que alguns alunos tenham a oportunidade de conhecer como é o processo. Sempre um prazer receber as escolas. Nós fazemos isso com o nosso município, lá de Joaquim Nabuco, enquanto professor do município, mas temos recebido alunos de toda a região, de faculdades, de outras cidades, de outras regiões. É sempre um prazer. A Agrocan está sempre aberta. A única coisa que precisa é fazer um ofício. Nós temos um setor responsável por agendar essas visitas. O melhor período todo o processo está girando. Nós temos o maior prazer de receber e de informar como se dá o processo da produção da cana-de-açúcar. É uma coisa nossa, da nossa região, e não é justo que nós fiquemos somente dos portões para dentro. Por isso, nós abrimos sempre as portas, a nossa diretoria da Agrocan está sempre abrindo as portas para que nós possamos receber visitas, para que possa ser feito um trabalho de campo, sem o menor problema. Certo, muito obrigada. Nada. Parabéns, Micaele. Sempre eu digo, professor, esses alunos são muito top. Caramba, as perguntas estão muito boas. Parabéns para vocês, tá massa? Parabéns então, mais alguém? Eu tenho uma pergunta, professor. Breno. Breno Rodrigues, do terceiro ano A. Até então, usando Pumati, a gente sabe que a Mata Sul de Pernambuco, principalmente, já foi a maior potência no setor sucroalcooleiro e no passado, produção de açúcar. A usina Pumati passou 2 anos, se não me engano, e a Agrocan assumiu no primeiro ano, já moeu 513 mil toneladas, se eu não me lembro, faturou mais de 50 milhões. E eu queria saber se vocês, principalmente o senhor como gerente hoje, vê a cooperativa Agrocan como um exemplo para as demais usinas que acabaram fechando as portas aqui na Mata Sul de Pernambuco, que eram a maior potência, inclusive financeira, que girava muito a economia pernambucana e da Mata Sul também. Muito obrigado, bela pergunta. Nós sofremos na usina Pumati, eu estou aqui desde 89, nós sofremos uma primeira crise em 98, onde a usina ficou 6 meses parada. Em 2013 voltou a ficar fechada por 1 ano e 8 meses, e graças a Deus eu tive a oportunidade de ficar dentro da fábrica nesse período, rodando máquinas na mão, porque nem energia nós tínhamos, e graças a Deus, quando foi em setembro de 2014, que voltou a ter a produtividade com a Agrocan, para você ter uma ideia, nessas 6 safras que nós já tivemos, já chegamos a moer 3 milhões de toneladas de cana. Então, como você bem disse, bem lembrado, foram 513 mil toneladas na primeira safra, tivemos 423 mil na segunda safra, mais 408 na segunda, 522 mil na terceira safra, na quarta safra, depois passamos para 600 mil, e o ano passado 853 mil toneladas, e esse ano queremos chegar, se Deus quiser, próximo de 1 milhão de toneladas. Então já são 3 milhões de toneladas que os fornecedores não tinham onde escoar essa produção e que a Agrocan absorveu. Fizemos nessas 6 safras aproximadamente 258 milhões de litros de álcool que foram para as distribuidoras e para os postos de Pernambuco. Geramos aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, somente a Agrocan. E na época da usina Pumati, que tinha uma capacidade de moer 1,5 milhão de toneladas, fabricar 16 mil sacos de açúcar dia, 300 mil litros de álcool dia, gerava em torno de 10 mil empregos. Hoje a Agrocan ela não está completa, como nós gostaríamos que tivesse. Ainda temos alguns equipamentos parados, fizemos somente até agora 25 mil sacos de açúcar, porque o mercado de açúcar para nós não foi tão vantajoso,
mas a Agrocan já conseguiu, hoje, nós temos, para você ter uma ideia, a usina tem capacidade de moer 9 mil toneladas de cana dia. O ano passado nós chegamos a moer num dia 7.800. Temos capacidade de fazer 400 metros cúbicos ou 400 mil litros dia. Estamos fazendo isso. Então, a Agrocan hoje tem potencial, está tendo mais ainda com os investimentos, que não são poucos, aproximadamente 60 milhões de reais já foram investidos nos últimos 5, 6 anos da Agrocan. Isso fez com que toda a região Mata Sul de Pernambuco e o norte de Alagoas viesse a ser beneficiado com isso. Por isso, quando eu recebi o tema, nas trilhas do setor sucroenergético de Pernambuco, a Agrocan está fazendo história, sim. Já recebemos visita do Rio de Janeiro, já fomos exemplo para Mata Norte, onde tem a Coaf, que é a antiga usina Cumangi, que tornou-se cooperativa. Há poucos dias atrás, foi assinado um convênio de cooperativa com a usina Estreliana, com a Coaf Sul. Lá em Alagoas, nós temos uma usina que também virou cooperativa. Então, a Agrocan tem sido modelo de gestão e, sobretudo, modelo de desenvolvimento para o setor sucroenergético de Pernambuco e do Brasil. Muito obrigado, Breno. Que pergunta massa. Muito top. Mais alguém? Jeff Lucas, terceiro ano A. Jeff Lucas, terceiro ano A. Bom, é comprovado, eu analisei, é comprovado que o setor sucroenergético trouxe resultados importantíssimos em relação à redução da pobreza e da miséria, com reais impactos no desenvolvimento das regiões das quais foram instaladas. A minha pergunta é, qual a expectativa da empresa em relação ao desenvolvimento na nossa região? Muito boa pergunta. Sobretudo, o aumento da quantidade de produtores de cana, porque com o fechamento das usinas, Pernambuco já chegou a ter próximo de 50 usinas. Hoje nós temos 14 ou 16 em atividade. Isso fez com que muitos produtores desanimassem, desistissem. Pra você ter uma ideia, aqui mesmo na usina Pumati, nós já chegamos a ter 750 mil toneladas de canas próprias. Chegamos a moer 1.300.000. A cadência do fechamento em si, lá em 2013, muitos produtores resolveram criar gado ou ter outro tipo de cultura. Não sou contra nenhum tipo de outra cultura, acho que a diversidade tem que existir, porém, se vier uma fábrica para qualquer lugar aqui da Mata Sul, o máximo que ela pode dar são 40, 50 empregos, como a Fiat lá em Goiânia, que foram 400 empregos diretos. Nós estamos falando aqui, só a Agrocan, que é uma cooperativa que não moe de forma completa, geram 5 mil empregos diretos. Então, a cana-de-açúcar é uma cultura de 500 anos, mas que ela vai perdurar por muito mais tempo, porque ela dá emprego, apesar de ser uma empresa sazonal, a gente sabe que tem um período, mas enquanto a fábrica aqui está parada, as máquinas, deixando de produzir açúcar e álcool, é feita uma manutenção preventiva para que ela volte a funcionar. Enquanto isso, os nossos produtores rurais, os nossos plantadores de cana estão lá no campo plantando a matéria-prima para que ela possa chegar na empresa. Então, esse marco do desenvolvimento do setor sucroenergético, a Agrocan contribui. Hoje, a Estreliana, aqui no município de Ribeirão, vai contribuir também. Pena que a usina Serra Azul, que a usina Santa Terezinha, que a usina Catende, a usina Frecaneca, a usina Água Branca, que são as que ficam mais próximas de nós, não tiveram suas atividades seguidas. Mas nós temos muita responsabilidade com esse setor. Nós temos aproximadamente 2.000 fornecedores de cana só cadastrados na Agrocan. Pessoas que estavam criando gado, que estavam fazendo das áreas de cana pastos, e hoje estão dando emprego. Se você pegar, por exemplo, uma quantidade determinada de bois, não que não seja lucrativo, mas uma pessoa só toma conta de muitas cabeças de bois. Se você plantar um terreno de cana, seja 10 hectares, 15 hectares, vai precisar de bem mais gente para poder cuidar. Então, eu sou defensor ferrenho de que a indústria da cana-de-açúcar tem muito a desenvolver em Pernambuco. Hoje, o comércio da Mata Sul, de Palmares, de toda a região Mata Sul e norte de Alagoas, nós injetamos, no período de safra, aproximadamente 10 milhões de reais na economia da Mata Sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Isso gera emprego, além dos empregos diretos, sobretudo os empregos indiretos. Eu acredito que as prefeituras da Mata Sul e do norte de Alagoas sentem quando a Agrocan está funcionando,
quando a usina Pumati estava funcionando, quando ela parou as atividades. A partir de 2014, nós recebemos aqui na nossa empresa pessoas do comércio, de clube de diretores lojistas, muita gente. E a usina vai voltar a moer, Hoje nós temos, graças a Deus, o privilégio de estar a Agrocan há 5 anos sem um dia de salário atrasado. Significa dizer que quem trabalha recebe. E também os fornecedores que prestam serviço para nós. Então o setor sucroenergético ainda tem muito a oferecer a Pernambuco. E a vocês jovens, com certeza, acreditem, se um dia puderem ser nosso funcionário, se puder, eu acredito que chega o escoamento da nossa produção, chega até alguns de vocês de alguma forma, mas chega. E quem sabe um dia vocês possam fazer parte desse nosso projeto. Muito bom, valeu, Jeffter. Desenrolado, hein? Quero passar a palavra agora à professora Leide Jane. Tem perguntas do Facebook para o professor e gerente industrial. Professor, posso falar? Tem alguns alunos, Fábio, que estão querendo fazer perguntas, a gente deixa ele fazer as perguntas, e depois a gente abre para as perguntas que estão no Face. Tá bom. Tem umas perguntas muito interessantes aqui no chat também para a gente fazer. Tá massa. Quem quer falar agora? Posso falar? Quem é? Micaele. Micaele, tá, Micaele? Fica à vontade. Tinha uns alunos que estavam fazendo pergunta no chat e disseram que estava barulho, e é isso. Aí me pediram para falar. A primeira pergunta é de Luiz Henrique, do positivos e negativos. Primeiro ponto, não é que eu quero começar por ele, mas o negativo. Nós pegamos uma usina extremamente sucateada, onde nós tínhamos, assim, uma degradação infinita sobre os equipamentos, muito trabalho para se colocar isso em ordem. Ficamos sem energia elétrica para poder funcionar a usina, a energia elétrica da CELP. Tivemos que locar geradores para poder funcionar a usina. Então foi um momento extremamente difícil, a credibilidade muito abalada, porque o comércio, a região toda, para fornecer produtos, quando nós dizíamos que éramos da usina Pumati, por todo o contexto que houve, eu não estou aqui, não é uma crítica direta à usina Pumati, porque eu trabalhei 25 anos, a minha vida profissional está toda implantada dentro da usina Pumati, mas nós tivemos dificuldades imensas para poder iniciar. E o ponto positivo foi a união de todos. A Agrocan, que veio com a sua luta, com a sua força, seu Jéssica Carneiro Leão com os outros diretores, que tiveram a coragem de fazer uma empreitada dessas, e sobretudo os funcionários. O ponto positivo foi a equipe, foram os funcionários. Fomos nós que éramos arquivo vivo lá da usina Pumati, e que colocamos e dissemos, não, ela tem condições de funcionar, apesar de 1 ano e 8 meses parada, mas nós fomos fortes, pedimos proteção a Deus, sabemos que foi a região toda clamando para que a usina pudesse voltar. Tivemos os pontos negativos, sim, mas hoje nós só contamos vitórias. Muito obrigado. A segunda pergunta é de Letícia Beatriz, do segundo D. Qual foi o ano em que mais sofreram com a produção? Na verdade, a produção, todo ano é uma história diferente. Eu tenho 31 safras na usina, 31 anos, e cada ano nunca é igual. Quem vier um dia trabalhar em usina de açúcar e vai saber que não existe rotina. Toda safra é uma safra diferente, porque todo ano são problemas diferentes que ocorrem. Um ano chove demais, outro ano chove de menos, um ano o açúcar está muito caro, outro ano está mais barato, outra hora o álcool está bem. Então, assim, problema com produção em si nós não tivemos. Nós tivemos com a questão de lucratividade devido ao mercado. Hoje, por exemplo, nós temos uma perspectiva de moer em torno de próximo de 1 milhão de toneladas e ainda estamos indefinidos com relação ao mercado. Vamos fazer açúcar, vamos fazer álcool. Com essa pandemia, todo mundo em casa, o álcool caiu 1/3 do seu uso. Pernambuco, por exemplo, nos meses de maio e junho, consumia 30 milhões de litros de álcool e consumiu 10 milhões, 1/3 a menos. Então, isso nos deixa preocupados. Mas não teve, assim, um ano em si que nós tivemos uma queda nessa produção. As dificuldades, elas são ano a ano. Certo, obrigada. Nada. Tem umas perguntas aqui no Facebook. A gente vai dar um pouquinho de atenção aqui ao pessoal que está participando no Facebook. E tem uma pergunta bastante interessante, Cícero. É a aluna Marina, do primeiro ano A. Ela pergunta que se, com a pandemia, qual foi a mudança que houve
na indústria, o que foi que vocês mudaram? Como é que está sendo o procedimento com os trabalhadores? Se continua do mesmo jeito ou se houve alguma redução? Muito boa pergunta. A primeira coisa, quando veio a pandemia, esqueceu um pouco tudo que foi trabalho, indústria, produção, serviço, e se pensou nas pessoas, nos nossos colaboradores. De que forma nós iríamos fazer? Primeiro, porque a fábrica precisaria ter continuidade do trabalho, mas com os devidos cuidados. Então, hoje nós temos alguns procedimentos que lá desde março nós viemos agindo. Nós temos um departamento do posto médico aqui na nossa empresa, temos um médico, temos um enfermeiro, e nós procuramos, primeiro, fazer um trabalho de higienização dentro da fábrica, no nosso transporte, nos equipamentos, higienizando os setores, o uso da máscara. Todas as manhãs, quem tem a oportunidade de ser de Joaquim Nabuco e vai a Palmares ou vice-versa, vai encontrar uma fila na portaria da nossa empresa, o pessoal medindo a temperatura. Todos os visitantes, as pessoas que nos visitam, também passam por esse procedimento, atendendo, ouvindo os funcionários, perguntando também sobre as famílias. Tivemos algumas baixas com relação a alguns afastamentos, fizemos esse levantamento. Agora, no mês de junho, mais propriamente dito, foi um número maior de pessoas afastadas, mas na maioria com assintomáticos, com sintomas leves, nada de muito grave, e nós temos sobrevivido. Ontem nós fizemos uma reunião com os nossos diretores e os nossos consultores para fazer uma avaliação geral de que forma a pandemia afetou a Agrocam. De certa forma, afetou muito mais externamente, com equipamentos que nós demoramos a receber, com cotações, com empresas que tinham determinado tipo de prazo de entrega, por elas terem reduzido pessoal e horário de trabalho, nos deixou alguma coisa, mas hoje, 10 de julho, a usina vai estar pronta no dia 31 de agosto para fazer a sua moagem em setembro. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, a nós, os colaboradores, e a empresa de estarmos passando de forma, eu não diria tranquila, porque não é. Nós estamos vigilantes 24 horas e preocupados, mas não afetou, eu diria, no nosso apontamento que pudesse atrapalhar. Edjane? Como nós só temos mais 5 minutos, eu acredito que dá para fazermos mais uma pergunta aqui do Facebook. Tem muita pergunta interessante, né? Nós desde já agradecemos a participação dos alunos, o engajamento deles nessa palestra está sendo muito boa, está chovendo perguntas, tanto no chat quanto no Facebook. Então, é um assunto que realmente eles estão gostando muito, estão querendo saber, estão querendo tirar dúvidas, né? E estão querendo realmente se inteirar do assunto da indústria. Quem sabe aí tem alguns que vão seguir esse caminho. Eu fico feliz. Inclusive, encontrei muitas pessoas, alunos nossos, que foram alunos nossos, que hoje são colegas de trabalho, pessoas que veem a indústria de uma forma diferente. Algumas pessoas dizem, a indústria é prisão, você tem hora para entrar, não tem hora para sair, mas isso aqui não é prisão. Eu costumo dizer que aqui é uma escola, é uma família. Eu que vivo há 31 anos, nós podemos dizer, nós vivemos em família, porque nós passamos, às vezes, muito mais tempo na usina do que na nossa casa. Mas é uma coisa extremamente saudável. E quando você trabalha num ambiente saudável, não tem coisa melhor. Eu passei os 25 anos da minha vida na usina Pumati, extremamente saudável, uma equipe maravilhosa, extraordinária, de direção a colaboradores. Hoje a Agrocam não é diferente. Então é um ambiente extremamente profissional e saudável. Pronto, então são duas perguntas que eu acho que são duas em uma para a gente finalizar esse momento que nós temos e nós voltamos para dar continuidade à nossa palestra, que são duas perguntas em uma, que é o período da moagem, que eu acredito que você já tenha respondido isso numa fala anterior, e quais as metas para 2021. Muito bem, eu queria, assim como o professor Fábio fez, parabenizar todos da escola, desde os gestores, os professores e os alunos. Parabéns, alunos. Perguntas muito pertinentes. Às vezes é um assunto, como o professor Danilo falou, são jovens que um dia de sexta-feira, 9 horas da noite, estarem tratando de um assunto desses, tendo aí um mundo, né, que a televisão oferece. A gente só tem a parabenizar vocês. Empresa de usina de açúcar é sazonal. O nosso sonho é que fosse o ano inteiro.
Infelizmente, não é. O período de safra contempla, geralmente, de setembro a março, aqui na nossa região Mata Sul. Quando vamos lá para a Mata Norte, eles começam um pouquinho antes, em agosto. Se formos para o sul do país, lá é um período totalmente diferente. As usinas no sul do país, hoje Goiás, São Paulo, já estão moendo. Elas param quando aqui retomam, por isso que fica muita gente essas idas e vindas, mas é uma empresa sazonal. O ideal era que fosse mais tempo, mas infelizmente é de setembro a março, que é quando contempla o período de safra. E de março a setembro é justamente o período de renovação dos equipamentos. Então, é um período mais, um trabalho menor, sobretudo de manutenção. Com relação às metas, nós temos metas ousadas. Começamos lá com 500 mil toneladas no ano de 2014, chegamos a 853 mil toneladas de cana no ano de 2000, o ano passado, safra passada, 19 e 20, e para essa safra 20 e 21, a meta é próximo de 1 milhão de toneladas. A meta é produzir 70 milhões de litros de álcool e produzir açúcar. A quantidade de açúcar, quem vai dizer é o mercado. A quantidade de álcool, quem vai dizer é o mercado. A cana existe, 900 mil toneladas de cana. Quando você faz a divisão dentro da fábrica, uma parte é posta para fazer açúcar, outra parte é posta para fazer álcool. São processos diferentes, alguns já conhecem, outros vão ter a oportunidade de conhecer, mas a meta nossa é crescer a cada safra. Isso é a credibilidade dos fornecedores de cana e o mercado é quem vai dizer. Hoje nós estamos praticamente com o mercado indefinido, mas a usina vai estar... Respondida. Os alunos aqui estão enchendo de perguntas. Pode dar continuidade, Fábio. Vê só, gente, superou todas as expectativas. Já estamos chegando no final já da segunda etapa, tá certo? Daqui a pouco vai paralisar de novo para poder a gente recomeçar. E aí eu pergunto a vocês, estudantes, alguém poderia falar um pouquinho a respeito desse momento? Quem poderia se expressar para que a gente entenda até que ponto você está absorvendo essas palavras? Alguém? Alguém poderia falar sobre esse momento? Como já vai cair, seria interessante que, se alguém quiser, assim que a gente retornar, dar o nome para, na próxima, a gente já começar dessa forma. Até porque nós voltaremos, nós vamos abrir espaço para que um aluno fala, né? E aí a gente já vai partir para os agradecimentos. É muito gostoso, em plena sexta-feira, 9h da noite, né? A gente está com um monte de gente assistindo, todo mundo na torcida, né? Mas nós temos o horário e a gente tem que seguir já para daqui a pouco fazer o encerramento. Então, vai cair esse módulo daqui a pouco e aí nós retornaremos rapidinho em seguida, que é para dar continuidade. E aí, Fábio, seria